Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Porção Divina. Eu sou Márcio Antônio e aqui nós estudamos de forma profunda a santa e gloriosa Palavra de Deus. Antes de começar o nosso assunto de hoje, desde já eu te peço, se inscreva aí no nosso canal, você que ainda não é inscrito, deixa o teu like aí. E se você puder, você comenta, você compartilha os nossos vídeos e até pode sugerir aqui textos bíblicos que a gente possa estudar de forma profunda e meditar um pouquinho nele. Amém? Nós vamos dar continuidade ao assunto que nós falamos no vídeo passado, que foi o segredo do Jardim do Éden, do fruto do Jardim do Éden, tá? Os segredos espirituais que existia por trás dos personagens que está descrito ali no capítulo 2, capítulo 3 do Gênesis, e o segredo espiritual por trás do fruto. O que foi que o fruto causou na vida de todos nós, seres humanos, todos nós que somos descritos pela Bíblia como filhos de Adão. Amém? Pegue sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Gênesis capítulo 3, dando continuidade um pouquinho sobre aquele assunto e trazendo um novo assunto para a nossa meditação. O novo assunto que nós vamos estudar hoje é sobre o mal dentro do próprio ser humano. O que foi que o fruto proibido causou, não só para Adão e Eva, mas para toda a sua posteridade. Tá? No capítulo 3 do Gênesis, e o versículo 1 em diante diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha criado. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher para a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse para a mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Bom, nós falamos no vídeo passado que ao comer do fruto, o homem passa a ter agora dentro de si o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é caracterizado pelo mau instinto do ser humano. Tá? Todo ser humano tem dentro de si o seu mau instinto. E esse mau instinto é chamado, tá? Dentro do conceito judaico do que é o mal, esse mau instinto é chamado de Hassatan, ou seja, o nosso adversário. Porque a palavra diabo, Satanás, como a teologia cristã criou, é uma imagem com um tridente na mão, um chifre, pé de bode, que mora num lugar cheio de fogo, onde tem um grande caldeirão com pessoas dentro. Nada disso existe. Nada disso existe. Isso é apenas mitologia da teologia cristã. Nada disso existe, até porque a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala de forma clara que existe sim o mal, mas é que o mal está dentro do próprio ser humano. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Igreja Católica, a ideia da Igreja Católica de criar o mal baseado nos livros de Dante Alighieri, nos séculos passados, muito antes da Idade Média, tá? No comecinho ali da Idade Média, a ideia da Igreja Católica era de fazer com que o ser humano supostamente fosse absolvido das suas culpas. Por exemplo, o homem pratica o mal e diz: não, eu ouvi uma voz que mandou eu matar alguém, ou estuprar, ou assaltar, ou tal, tal. Não, nada disso existe. Na verdade, alguém quando quer matar outra pessoa, ela prepara todo o cenário. É aquilo que o direito penal vai chamar de crime premeditado. E a Bíblia fala sobre isso. O pecado, quando nasce, ela nasce dentro do ser humano. Ela nasce dentro da mente do ser humano. Ou seja, o homem, antes de pecar, primeiro ele prepara todo o cenário, tá? Ele arquiteta todo o cenário para depois chegar ao ato. E isso é um crime premeditado,
Tá? Então nós vamos aqui estudar hoje, mostrando pela Bíblia, baseado na Bíblia, que dentro de cada ser humano está o mal e que esse mal é uma permissão de Deus para provar o ser humano. Como assim, irmão? Deus criou o mal? Criou o mal. Mas o mal que Deus criou é uma provação que Deus permite com que o ser humano passe para exercer o seu juízo. Na verdade, os textos bíblicos citam o mal como uma provação na vida do ser humano para que Deus exerça sobre ele o seu juízo. Seja juízo para o bem, seja juízo para o mal. Tá? Abra sua Bíblia, primeiro versículo que nós vamos citar é primeiro livro do Samuel. Primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, no capítulo 2, tá? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, fica ali no Cântico de Ana. Vamos ver o que Ana fala sobre se Deus criou o mal ou não. Capítulo 2 de Ana, versículo 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, diz assim: O Senhor é o que tira a vida e volta a dar, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Muita gente, por que eu estou citando esse versículo aqui? Porque Ana, ela faz alusão à autoridade de Deus, dando um indicativo de que nada que aconteça com o ser humano foge da vontade de Deus. Tudo é permissão de Deus. Tem a vontade permissiva e tem aquela vontade que Deus quer fazer. Tá? Tem a vontade permissiva e a vontade de Deus, o querer de Deus. Nesse caso aqui, a morte, que é o mal, que é o lado mal do ser humano, tá? Que na verdade a morte é um limite que Deus, é uma ferramenta que Deus criou para que o homem não vivesse pecando eternamente. Tá? Muita gente tem a morte como uma coisa mal e aquela coisa. Não, na verdade é uma ferramenta que Deus criou para que o homem não viva pecando eternamente. Então Ana diz que é Deus quem mata e que faz viver. É Deus. Então Ana, já no cântico aqui do capítulo 2 de 1 Samuel, já dá um indicativo de que tudo é Deus que faz. Tudo está no controle de Deus. E ela ainda diz que Deus enriquece e empobrece. Então, pessoas bilionárias no mundo e pessoas que não têm nada para comer durante o dia. Qual é a permissão disso? Claro que Deus não quer que ninguém morra de fome. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que qual é a permissão disso? É a permissão de Deus. É claro que aquela pessoa que não tem nada para comer, Deus vai dar um jeito, arrumar um meio, criar um meio para que a provisão chegue e aquela pessoa coma. Mas muita gente tenta, batalha, trabalha, mas não sai da pobreza. Por quê? Porque Deus o criou para aquele fim. Outra coisa, outro texto maravilhoso e importante, Isaías capítulo 45, versículo 7. Profeta Isaías 45 e o versículo 7. Veja aí o que é que o profeta diz sobre se Deus criou o mal ou não. Isaías 45, versículo 7 diz: Eu formo a luz, quem está dizendo isso é Deus através do profeta. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, trevas, luz, paz, guerra, vida, morte, alegria, tristeza. Tudo isso é Deus. Tudo é permissão do Criador Deus. Porque Ele é o soberano sobre todas as coisas. É Ele que está no controle de todas as coisas que se relacionam com o ser humano, com a sua criação. Então Deus está no controle de tudo. Ah, mas a minha vida está uma luta só, é 24 horas de luta. Não se preocupe, Deus está nessa luta porque é Ele que está permitindo essa luta. É Deus o controlador, é Deus que cria a paz, mas também permite a guerra. Amém?
Isso é muito interessante. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, o rei Salomão, o rei mais sábio da Bíblia, tá? Em Eclesiastes, cadê Salmo, Provérbios, vamos lá aqui, Eclesiastes, capítulo 7 e o versículo 14, se você puder ler a sua Bíblia, você vai ver o sábio Salomão dizendo a seguinte coisa: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Ou seja, Deus criou uma coisa em oposição a outra. O que é que Deus criou em oposição a outra? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Ou seja, quando tudo estiver bom, andando bem na sua vida, quando tudo estiver na prosperidade, na alegria, se alegre, fique feliz. Mas também quando tudo estiver mal, considere. Porque Deus criou o mal para se opor ao bem, como Deus criou o bem para se opor ao mal. Tá vendo como as coisas se encaixam? Tá vendo como as coisas se encaixam? Por que eu estou trazendo essa reflexão bíblica para nós aqui no canal? Porque quando eu falei no vídeo passado sobre que Deus permitiu, tá? Deus permitiu com que a mulher, Eva e Adão comessem do fruto proibido, muita gente achou estranho. Como assim, irmão? Achou estranho por quê? Porque na verdade o comer do fruto, como aquilo é uma simbologia, foi, na verdade, a oportunidade do homem escolher o seu próprio caminho. Porque Deus não criou a raça humana para estar controlando como se controla um robô. Não, nada disso. Pelo contrário, Deus permite e dá a oportunidade do homem de escolher o seu próprio caminho, mas sabendo ele que o homem vai ter que colher tudo aquilo que ele planta. Colher tudo aquilo que ele planta, ou seja, vai colher frutos desse caminho que ele está tomando. E aqui vai uma coisa interessante, que é muito séria em dizer isso. Dentro desse prisma, dentro dessa interpretação do livre-arbítrio do homem, eu quero dizer uma coisa muito séria. A vontade do homem aqui na Terra é soberana em relação à vontade de Deus. Calma para não dar um choque térmico no seu coração. Você vai entender agora o que eu vou explicar. Por que eu estou dizendo que a vontade do homem é soberana em relação à vontade de Deus quando se refere ao livre-arbítrio? Porque quando o homem quer tomar um caminho, Deus não intervém. Deus não intervém. Em 99% das vezes, Deus não intervém. Salvo em algumas que Deus intervém. Claro, eu vou voltar à minha frase. Deus, em algumas situações, intervém sim. Mas em 99,9% Deus não intervém. O homem anda pelo caminho que ele escolher. Por quê? Porque quando chegar no dia do juízo, o homem não vai ter com que se justificar. Esse 1% que Deus intervém no caminho que o homem escolhe, está baseado naquele versículo que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém. Mas em 99,9% o homem colhe os frutos do seu próprio caminho. Se não existiria, não teria por que existir trevas e luz. Se o homem só conhecesse a luz, onde é que estaria as trevas? Em lugar algum. Se o homem conhecesse só a felicidade, onde estaria a tristeza? Em lugar algum. Se o homem conhecesse só a alegria, onde estaria a tristeza? No lugar algum. E se o homem conhecesse só a paz, onde estaria a guerra? No lugar algum. Então, Deus criou uma coisa para se opor à outra. Porém, Deus colocou isso a serviço do homem para que ele viva de forma equilibrada. Por isso a serpente disse à mulher: olha, na verdade o que Deus quer é que vocês não comam do fruto, porque se vocês comerem, vocês serão igual a ele, conhecedores do bem e do mal. E Deus confirma no versículo 22 do capítulo 3, dizendo: agora o homem é como um de nós,
conhecedor do bem e do mal. Amém? Isso é maravilhoso. Então Deus criou o mal, sim. Essa é uma discussão que vem há anos. Discussão que vem há anos em relação a se Deus criou o bem, o mal, e porque Deus é só amor. E não, na verdade, nada disso. Na verdade, Deus é amor, mas também é justiça. Na verdade, Deus é a paz, mas também Ele permite a guerra. Ele criou a guerra. Na verdade, Deus é luz, mas também Ele criou as trevas. Então, Deus criou tudo isso para fazer com que o ser humano ande com seus próprios pés de forma equilibrada. Você sabe o que é que faz as águias? Vamos pegar aqui a imagem da águia e fazer uma simbologia com o nosso Criador. O que é que as águias fazem com seus filhotes? Chega um determinado momento que a águia leva o seu filhote a um alto monte para sobrevoar. E ali ela vai ensinando os seus filhotes a voar. Ela solta o filhote vai descendo, já vai descendo, batendo as asas. Quando ela percebe que o filhote ainda não aprendeu a voar, ela vai lá e pega de volta. Leva para o alto de novo, solta de lá e o filhote vai descendo, e na medida que vai descendo, vai batendo as asas até ele aprender. Assim Deus faz com todos os seres humanos. Tudo que acontece na vida do ser humano é uma coisa se opondo à outra para que Deus nos dê maturidade, para que nós tenhamos equilíbrio na nossa vida. Equilíbrio na nossa vida. É isso. É isso que a Bíblia está ensinando. É por isso que eu digo a vocês, aqui no nosso canal, nós vamos estudar a Bíblia de forma profunda, da forma como ela é. Como ela é. Então, Deus criou o bem e o mal e nos deu esse privilégio de nós escolhermos para que nós possamos viver uma vida equilibrada, de maturidade. De maturidade. Amém? Outro versículo interessante. Lamentações de Jeremias. Vê o que é que o profeta Jeremias diz de forma maravilhosa. Lamentações fica logo depois do livro de Jeremias. Será, meu Deus? Não, depois de Jeremias vem Ezequiel. Lamentações. Peraí, para eu não errar. Ah, tá. É isso mesmo. Lamentações fica logo após o livro de Jeremias, do próprio profeta. No capítulo 1 e o versículo 21, tem um versículo muito bonito que diz assim, ó: ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, ou seja, se alegram, porque tu o determinaste. Tu quem? Ele fala tu aqui quem? O Senhor, o Criador. Ou seja, Deus determinou, Deus permitiu com que os amigos do profeta Jeremias se alegrassem com o seu sofrimento. Com o seu sofrimento. É o que ele está dizendo aqui. É o que ele está dizendo aqui. Ouvem. Quem ouve? Quem ouve? Os seus amigos. Que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam. Ou seja, se alegram. Não é os amigos não, é os inimigos. Todos os inimigos do profeta se alegravam com o seu mal, mas era uma permissão de Deus. Uma permissão de Deus. Que ele diz aqui, porque tu o determinaste. O que é que Deus determinou? O sofrimento do profeta. E dentro desse sofrimento, Deus permitiu com que os seus inimigos se alegrassem e se folgassem. Mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu. Como eu quem? Entrarão no mesmo sofrimento. No mesmo estado de tristeza, de sofrimento. É o que o profeta Jeremias está dizendo. Em Jó, no capítulo 42, e versículo 11. Jó, capítulo 42, e versículo 11. Veja aí o que é que Jó diz. Veja o que é que Jó diz aí de forma maravilhosa. Capítulo 42 e o versículo 11. Jó diz assim: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram,
e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor, lhe havia enviado. Quem enviou o mal de Jó? Quem? O Senhor. Ah, mas Jó era o homem mais sincero do mundo. Mas Jó era o homem mais temente a Deus. Mas Jó era o homem mais santo, se desviava do mal. Deus disse isso ao diabo e deu testemunho dele ao diabo e tal, aquela coisa toda. Mas aqui está dizendo que o próprio Deus foi quem causou aquele mal a Jó. Está dizendo que o Senhor, o mal que o Senhor lhe tinha enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Então depois que Jó se curou de todo o seu mal, Jó entendeu que foi o Senhor que fez aquilo. Ainda em 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 5, 2 Samuel, capítulo 7 e o versículo 5, veja o que é que diz a Bíblia. Vai e diz a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-eis tu casa para a minha habitação. Cadê esse 2 Samuel 7, 7,15, não é 7,5, 7,15, diz assim, mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Foi Deus que tirou Saul de diante de Davi. Então Deus permite o bem, mas Deus também permite o mal para fazer com que nós tenhamos maturidade espiritual. Vivemos uma vida de equilíbrio. Na verdade, esse estudo bíblico que eu quero trazer aqui nesse vídeo é para dizer a você que está me assistindo que não importa a situação que você esteja passando ou enfrentando, é o Criador do céu que está permitindo isso aí. É o Criador do céu que está lhe fazendo se tornar um crente maduro, se tornar uma pessoa madura, se você é crente, se você é católico ou qualquer outra religião, mas para você se tornar um ser humano maduro, equilibrado, saber agradecer a Deus nas coisas boas, mas também saber agradecer a Deus nas coisas ruins, quando as coisas estiverem adversas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida da tua família. E como falei, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, porque nós vamos estudar a Bíblia de forma profunda, como ela é. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.